la fecha de el día de o dia Jerusalén, de Jerusalém, o sea, ou el seja, o día dia en donde onde fue foi tomada tomada por por Israel. Israel. Hay Tem-se que, que de isso eso se puede conseguir toda la pode-se información conseguir bien toda de la essa historia informação para que detalhada na história los para que que no la conozcan, pues aqueles ahí que não a pueden conheçam, conocerla. Pero pois aí mira, podem conhecê-la. fue en el Olhem, 67, aconteceu em 67, ese esse día dia de dessa esa toma tomada de, de, ese esse dia día en onde donde se se conmemora. comemora. E se Tú tu le sumas somas 56 56 años anos a isso, y te da te dá 2023. como resultado 2023. E Y olha mira como cómo ese nesse ano año Dios Deus lo vindica isso, indica aún ainda en esas nessas cosas coisas tan importantes, importantes. E que cae também cai también no un dia día 19 19 de de maio mayo deste este ano, año, porque porque cae cai diferente diferente conforme a las lunas y conforme eso as que ellos luas e sacando de essas coisas, la e fecha. eles fazendo Y as este año contas, as cae, datas, e esse ano cai ou o caiu cayó agora ahora na la tarde do tarde dia del 18. 18. Ahí Aí la na foto, foto ustedes que buscan en tem na internet, internet, a la foto de foto ellos disso, entrando entrando pela por la porta puerta de de Judá, Judá, eles la, entrando pela porta de la Judá, a conmemoración comemoração que que eles tuvieron tiveram ayer, ontem. mucha E vão algarabía, ver, gozo, tinha regocijo, muito entrando por esa maravilha, puerta del gozo, este de regozijo, Judá. entrando por essa porta do leste de Ay, Judá. o sea, Algazarra, cayó né? Barulho. en Caiu la na tarde tarde do del dia 18, 18 aí, ahí mudando cambiando para al o dia, 19 y se entrando no dia termina en 19 la e tarde de termina na hoy, tarde de hoje, 19 de 19 maio. de mayo, 56 56 años. anos. Olha, Mira, 56 56 años anos e y também entra también entra em en um un ciclo ciclo ahora agora, la a igreja iglesia. entra num ciclo agora, Que ya já hemos entramos, entrado, pero porém, conforme conforme el o calendario gentil, calendário gentil, estamos entramos en esa nessa última última parte de parte ese desse ciclo ciclo. Nesse último último, ciclo, ciclo ciclo número número 8 8 de de 7 7 años. anos. Se entra Entra-se nesse a ese ciclo ciclo onde en o donde irmão, el onde o hermano Brana irmão cumplió Branham cumpriu 56, 56 no le vino anos ahí e não el lhe veio problema, aí o problema, a y doença. ya dice, E después que já tú diz: me depois sanas, que tu me curas, se então me me lleva. levas. Mas Pero olha fíjate que aqui, toda toda essa esa fecha y data, ese esse último último tramo, tramo, o trajeto, ese esse último último ciclo del ciclo do hermano irmão Brana, Branham, 8 8 vezes por 7 7 são son 56. 56, Esse ese último último ciclo, ciclo que es que el é o octavo, 8º ciclo, não no lhe le vino veio esa enfermedad, essa doença, até a él ele não lhe veio. E representa isso la sanidad de representa la a cura iglesia. da igreja, pois representa a cura da igreja. Y E se tu cuentas contas ou contares esos esses 3 anos e 3 años y medio, meio, y também también é um tiempo tempo sobrante que hay sobrante ahí, y que todo lo, resta aí. acuérdense que los E entrelaces tudo, lembre-se que nos siempre entrelaçamentos es un sempre é um poco más, un pouquinho poco mais, um menos, pouquinho nunca menos, es ahí não exacto cai en com el, exatidão. Olha, mira, olha, 120 120 años anos destruirei a destruiré la face faz de da la terra, tierra, mas olha, pero me passaram pasaron luego depois, passaram 7 7 días. dias. Tal como a Igual la libertação do liberación del povo pueblo hebreo hebreu era um era un tiempo tempo y e después depois pasó passou un lapso de mais um tiempo más. intervalo de tempo a mais. El día O de dia de Pentecostés Pentecostes también, também, Jesús Jesus estaba con estava com ellos eles ou ficou com eles 40 40 días, dias, mas pero luego depois pasó 10 passaram días mais más 10 dias, hasta el día até o de dia de Pentecostés. Pentecostes. Ou O seja, sea que que hay que tem-se ver que ver de cuándo Dios quando Deus arranca a contar inicia ese tiempo. a Por contagem eso que desse si se tempo, conoce porque por isso é que el tiempo exacto se conhecer o tempo donde va a exato onde vai ocurrir la acontecer a grande gran tribulación, tribulação, se conhecer o y ahí se tempo sabe exato, aí já se sabe cuánto quanto es é para para atrás y trás e cuánto es quanto é para para adelante, porque frente. ya Aí você fica sabendo. para Para atrás trás pues uno porque a cuenta pessoa conta de onde hasta, está até o hasta el dia día que que começar comienza a la gran grande tribulación. tribulação. E Y depois, después 3 3 anos años y e medio meio, y empieza el começa o milenio. milênio. Como Mas como todo tudo vai em um entrelace, entrelaçamento, ahí vamos vamos a dizer decir aí como que como que se desvanece el desvanece, vai comienzo de la desaparecendo o começo gran tribulación da y se grande desvanece al tribulação e final. se O sea, queda desvanece no como final, ou algo seja, fica fluido. como algo Los fluido, juicios empiezan a assim que vai caer. passando. Os juízos começam a cair, O ou sea, la seja, o aperto apertura e y esse el entrelacezinho entrelacezinho ahí. aí, e Deus Dios se leva a lleva a sua su noiva novia e y empieza começa el os gran 3 milenio. anos e meio. Pero todo eso Mas tiene tudo un isso tem proceso, um un orden. processo, tem uma ordem. Y E a na partir de parte esa ya dessa, de noche, da noite, pela noite, eu estive estudiando estudando para lo de isso la noche, desta noite, o lo que que es são esses esos querubins querubines guardadores. guardadores, protetores. Mira como Olha el como o hermano irmão pone Williams a põe Moisés aí, y Elías. escreve aí Moisés e Elias. Y E después depois
os ilustras, o leva até o Novo Testamento, faz uma ilustração até o Novo Testamento. Eu deixei até o Monte da Transfiguração. Talvez pela noite vamos ver isso mais adiante. E onde está isso mais adiante? Apocalipse 11. Aí, no Monte da Transfiguração, com Jesus, sua primeira vinda. Vejam, onde aparecem depois? Aparecem depois onde? Aparece onde o irmão Branham e o irmão William nos falou, que é na capa, onde estarão esses ministérios operando no meio da sua igreja. Aí tu vês outra vez esses ministérios, outra vez operando no meio da igreja, trabalhando, obrando. E tem uma parte que ontem eu não li em um outro livro, nessa parte de Revelação 5, parte 1, onde ele fala do tempo da purificação, e ele anota 1974, 1977. E depois o juízo, diz o irmão Branham. Mas não passou o juízo em 77, não aconteceu o juízo. Ou seja, que isso ali se esteve refletindo o que neste tempo ia se tornar uma realidade. E ali ele pôs, ou anotou, 3 anos. Eu não sei se foi 3 anos e meio, porque se os põe desde os 74 a 77, tem que ver esses 6 meses. Aí um pouquinho antes, colocar 3 depois, 3 anos e meio de purificação. E então o juízo. É por isso que o irmão Branham dizia que em 1977 ele colocaria fim aos sistemas mundiais e entrava o milênio. E ao dizer entrada ao milênio, ou introdução ao milênio, tem uns 3 anos e meio aí de grande tribulação, ou seja, que já o juízo divino se suporia que estivessem caindo aí, e o estabelecimento do reino do Messias. Mas onde é que está o tempo para recolher os escolhidos? Onde está? Aí é que se abre esta brecha, os escolhidos da pedra angular. Se abre esta brecha, e como um templo não pode ser dedicado a Deus se não tiver um lugar santíssimo, pois não podia haver ou estar a presença de Deus em um templo incompleto, inconcluso. E Deus vem e começa, correndo a dispensação da graça, começa a construir com pedras vivas o lugar santíssimo. E começa a construir, mas estava na dispensação da graça. Porém, se fala daquilo que tu estás construindo. Se tu estás construindo o lugar santíssimo, ora, tu tens que falar do lugar santíssimo. E tudo que se falava era dispensação do reino, tudo que se falava era porque estava se construindo essa etapa. Então tem que falar dela. Chega-se ao fim da construção dessa etapa e fecha-se a dispensação da graça. Pois você já terminou de construir, e aí, já aí numa construção, no fim, o que é que se faz? Entrega-se as chaves para que então a pessoa more nesse lar, nessa casa. E como foram entregues as chaves aí, foram entregadas, como ele tem as chaves do inferno e da morte, mas, porém, tinha uma chave que também ele tinha que ter, e é a chave de Davi. A chave de Davi. E aí é onde essa chave é entregada, e então Deus já pode morar em plenitude no lugar santíssimo, porque está construído. Ele então mora nela, e aí é que se cumpre plenamente onde ele diz que ele vem pela sua igreja. Ela já está pronta, e se ela está pronta, é porque a construção está feita, acabada. E o que falta é a presença de Deus. O que falta já está pronta para ser raptada. Ele vem pela sua noiva. E aí também une-se quando essa perseguição vier, não te assustes, existe uma luz. Sempre se fala referente, concernente a essa luz. O que é a luz? A coluna de fogo. Tem uma luz que te levará, te raptará. E é o que está acontecendo agora no meio da igreja. Ele morando em plenitude na sua igreja, operando em cada indivíduo pertencente ao lugar santíssimo. Não é que é um lugar tal como lá no tabernáculo ou no templo, e ele entrou lá, e vamos chegar no quartinho de madeira. Quando ele entrou aí, ou lá, e todo mundo aqui olhando para isso. Agora é em cada coração de cada escolhido que ele tem
ou depositou a sua presença neste tempo e esteve trabalhando, obrando aí, vê a presença de Deus no lugar santíssimo. Aí é que se cumpre no lugar santíssimo, aí é que se cumpre. E foi construído com pedras vivas, com seres humanos, no lugar santíssimo. Pois, onde ele vai habitar? Pois, ora, em seres humanos. E depois vamos vê-la nessa manifestação gloriosa de todos os milagres e maravilhas no quartinho de madeira, já fisicamente, físico. Porém, antes disso, esteve obrando no coração dos escolhidos, nesse quartinho de madeira de cada um, de cada qual. Vejam o simples que isso é. E o grande, o grandioso que Deus está fazendo nesse tempo, a obra tão grande que está realizando. Deus morando no lugar santíssimo. Onde? Nos escolhidos. Aí é que Ele está. Onde quer que você vá, Ele vai junto. A coluna de fogo se movia e todo mundo se movia para seguir após ela. Agora se move um escolhido e ela move atrás de ti. Olha que coisa bonita. Como ela está sempre nos acompanhando. Ela mora em nós. E ao redor dela, que é a palavra, porque Deus é a palavra, o verbo é a palavra. Em torno disso, ao redor disso é que Deus vai nos transformar. E como Deus habita em um templo santo, para isso, essa purificação é para isso. Então, nos purifica, nos ajuda na nossa vida cristã, nos pune, para então Ele habitar em toda a sua plenitude em nós. É um quadro tão formoso, tão bonito a que Deus está fazendo, que depois, quando a vejamos, quando estejamos transformados e olhemos para a história, aí se nos vai abrir os olhos e vamos ver toda a obra que Ele fez em nós, em cada um. Talvez trabalhar um pouquinho mais em uns, e um outro pouquinho menos em outros, mas em todos. Ele está fazendo uma obra grande, grandiosa, para a morada de Deus em toda a sua plenitude. Estes dias são bem importantes, são muito chaves, e devemos estar vigilantes, porque algo grande está acontecendo no programa divino. E assim tudo, dessa forma, em simplicidade, no comum, de uma forma comum, que os únicos que sabem aquilo que Deus está fazendo na igreja, com a igreja do Senhor Jesus Cristo, na etapa do lugar santíssimo, são os escolhidos. São aqueles para os quais e dos quais Deus construiu esse lugar, com os quais. E se construiu com pedras vivas, com escolhidos. Ora, quem melhor do que os escolhidos sabem o que Deus está fazendo aí dentro? Uma vez que tudo já está preparado, já está construído, pois é a presença de Deus a que se estava esperando, e é a que Deus cumpriu, ou tem cumprido, sua presença no meio do seu povo, obrando na forma de palavra, porque é a palavra a que faz a obra, é a palavra. Assim, de modo que hoje, 19 de maio, olhem quantas coisas se cumprem e quantas escrituras. Houve uma pessoa que não sei se foi, tem alguém que me falou, verdadeiramente hoje sim estava Deus no alvo, acertou no alvo em muitas coisas, porque vejo como tudo se cumpre isso do dia de feriado em Jerusalém, se cumprem 56 anos de que isso aconteceu, ocorreu. Mas, e ainda mais, se entra no ciclo número 8, conforme o calendário gentil. Já, como ele dizia, eu falava em 98, 99, já estamos no 7º milênio. Mas se querem fazê-lo conforme, de acordo com as leis, ainda nos faltam 2 anos. Ou seja, para que não fiquem com coisas, olha, para que, olha, já aconteceu, pois olha, para que não digam que já chegamos aí, pois já estamos entrando nesse último ciclo, onde eu peço a Deus que assim como Ele curou ao irmão Brana, e depois, no ano de 56, o problema não chegou nele, no irmão Brana, que também a igreja seja curada, o corpo místico de crentes sejam curados, que são os que formam, compõem o lugar santíssimo, que sejam curados primeiramente de toda coisa espiritual,
que sejam curados de toda coisa física, de toda doença, enfermidade. E o meu desejo é que já o número daqueles que vão ressuscitar já esteja. Porque sabemos que esse número já estando lá, muitas coisas vão começar a cumprir-se aqui, já esteja completo. Não dizemos que isso vai ser assim, acontecer assim neste ano, mas em um ano esse número vai ser completado lá. E se o número vai se completar lá, mas olha o nosso pedido que ninguém morra, ou seja, que todos permaneçam vivos, porque até que isso não se complete, alguém tem que cumprir esse número. Até que isso se complete. Sempre tem um último, tal como houve o último escolhido aqui, e isso também é uma coisa que não se tem falado e ficou assim, isso ficou para depois. O que são as crianças? Porque o relacionado às crianças, porque continuam nascendo filhos de escolhidos. E em algum momento vai ser, ou vai estar, quando ele disse, parece que fizeram uma pergunta para o irmão William, ele disse, mas e se a mulher, ou ele mesmo fala, você poderá me falar, e se a mulher que está grávida, quando acontecer a transformação, pois ela vai ser transformada e o bebê também, ou seja, que tem uma coisa aí muito importante, e no qual, ou nisso, as crianças têm uma parte muito, mas muito importante mesmo, neste tempo final. E vocês sempre veem que ele fazia comparação das coisas com algumas coisas que ele estava falando com as crianças, fazia essa comparação com as crianças, ou seja, que isso das crianças, tal como quando acontece com um menino, uma criança de 9 anos, passa para 10, faz 10, faz 11, alguns já passaram por essa idade, mais um pouquinho. Isso também vai estar se falando disso e vendo tudo isso, todas essas coisas. Porque isso vai unido, ou se une um pouquinho para que veja alguma coisinha. Vou falar um pouquinho. Porque existem coisas que é melhor deixá-las e depois para que não fiquem a fazer alguma coisa que afete o programa divino. Para que não façam isso, mas vejam. Isso tem a ver com aquela parte quando o irmão Branham deu os filhos para a irmã Cartwright, os seus filhos. Deu para ela. Ou seja, que não vai haver aí, não vai ter problema com as crianças neste tempo final, nessa parte, no tocante a isso. Não é que esses meninos, essas crianças do nosso tempo estejam tal como estavam as crianças ou os meninos da irmã Cartwright, numa idade muito difícil, mas aí está representado aí algo importante no tocante a... porque lá eles não tinham aceito o Senhor lá. Ao irmão Branham a dar os filhos da irmã Cartwright. Eles não tinham aceitado Jesus, ou seja, que tem uma coisa aí muito formosa, que à medida que o tempo for passando, vai passando, e se é já quando estejamos nesse novo corpo, para que vejam como tudo isso aconteceu, pois vocês vão se alegrar muito. Mas vejam, essa parte de completar o número lá na sexta dimensão, neste último ciclo de 8 anos que o irmão Branham teve, de 7 anos, que é o ciclo número 8 de 7 anos, ele aí, no final, ele não teve esse problema. E esse é o meu pedido do dia de hoje. Que ninguém veja a morte. Que ninguém tenha que ir-se, que partir, senão que permaneçam vivos. E assim consigam ser revestidos do corpo. E que seja um corpo místico de crentes do templo espiritual são curados. Que estejamos sãos, curados, fortes. E que
quando orarem a Deus e peçam a Deus, que Deus lhes ouça, os ouça. Que Deus lhes responda, ou seja, que lhes aumente essa fé, seja a fé aumentada para que toda palavra que um escolhido fale ou falar conforme o seu programa e a perfeita vontade de Deus, que seja respondida por Deus. Ou seja, que Deus vai nos dando, Deus vai dando a cada um de vocês e também para mim esse poder da palavra. Ou seja, a pessoa não pode pedir outra coisa senão que a mesma coisa que Deus dá o dê para o mensageiro, que o mesmo povo também tenha isso. E então serão muitos filhos de Deus com esse poder, com a direção divina, certamente com a direção divina. Eu desejo que já aconteça desde já, desde hoje. Mas não sabemos quanto tempo isso vai se tornar uma realidade. Eu estou me baseando nas promessas. É por isso que na página 254 dos selos, quando esse grupo possa tomar a palavra e colocá-la bem, posicioná-la bem direito, vê que é uma promessa, é que eu não estou falando algo de mim mesmo. Esse é o meu pedido. Deus vai honrar isso, esse pedido, porque está fundamentado nas Escrituras, está fundamentado nas promessas que Ele mesmo deu. Está basado nisso, assim que você creia nisso e, tal como Ele diz, se não cumprir isso que você está falando, não pare, não se desanime. Deus vai cumprir de todas as formas, Deus vai cumprir. Demore um segundo ou no momento, demore um dia, um mês, um ano. Mantenha-se crendo nisso que você creu, que falou e que falou, ou que foi falado pela boca do ungido. Creia nisso de todo o coração. E que tudo sempre se faça, e que o façam sempre, tudo seja feito conforme a perfeita vontade de Deus, para que Deus então possa cumprir o seu pedido. O pedido que todos pedimos no dia dos aniversários de cada um de nós, qual é? E sempre os desejos que te estão falando contigo, estão dizendo qual é? Que brevemente seja transformado. Vê? Esse é o desejo do dia do aniversário, que breve seja transformado. Pois eu desejo isso não apenas para mim neste dia, senão que para todos vocês, que todas as bênçãos que me deram, que foram dadas a mim, e as que me darão, porque vão continuar muitos me felicitando. Eu agradeço todas essas felicitações. Primeiramente da minha esposa, que me felicitou, a minha família, toda a minha família, minhas filhas, meus netos, meus genros. E depois o irmão Miguel, todos os ministros, todas as congregações, vocês, os trabalhadores também. Todos esses pedidos que desejam para mim, eu as falo e as pronuncio sobre vocês. Que seja cumprido também em vocês. Todas essas bênçãos sejam cumpridas a vocês. Por isso é que essa escritura aí se cumpre plenamente. Que tiver abençoe será bendito. Mas essa outra parte nós não falamos. Vocês já sabem qual é essa outra parte. Já sabem aqueles que fazem essa outra parte. Nós estamos do lado daquele que te abençoe. Aquele que te bendiga. Pois vocês que estão presentes aqui, aqueles que me escutam. Nesta ocasião, neste momento de hoje, sexta-feira, 19 de maio deste ano de 2023. Vocês me abençoaram, portanto, serão benditos, abençoados. Que Deus os abençoe, Deus os guarde, continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. E nos estaremos vendo já pela noite, se Deus quiser, para continuar falando do lugar onde nós estamos, do lugar santíssimo, o lugar de morada de Deus. Deus abençoe e Deus guarde a todos. Palavras de José Benjamin Pérez.